2022 é ano de eleições, mas as pesquisas eleitorais já estão a todo vapor. Mas como elas são feitas? São realmente confiáveis? No Amazonas Acontece de hoje, vamos entender como funciona o universo das pesquisas. Olá, muito boa tarde. Hoje no Amazonas Acontece, nós recebemos o estatístico e diretor do Instituto Projeta, Marcel Valim. Seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Kelly, pelo convite. Obrigado a todos vocês pelo convite. Então, vamos começar aí explicando, falando como funciona o mundo das pesquisas. Qual o trabalho, como é feito o trabalho do Instituto Projeta? Pois é, as pessoas normalmente sempre perguntam para a gente como que é feita uma pesquisa, se é confiável, por que elas nunca responderam uma pesquisa, né? Então a gente vai tentar sanar isso. Hoje, atualmente, a Projeta ela trabalha com dois tipos de pesquisa, né? Pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa, né? Pelo nome a gente consegue talvez perceber a diferença, né? A quantitativa é aquela pesquisa que normalmente a gente vê de intenção de votos, por exemplo, né? Que você consegue quantificar, você consegue medir, você consegue ter um número como resposta final, né? As pessoas te abordam na rua, por exemplo, vai te perguntar em quem que você vota e você vai responder. Isso é uma pesquisa quantitativa, né? E tem a pesquisa qualitativa que a gente também trabalha, né? Que são as duas pesquisas no meio estatístico mais usadas. O que é uma pesquisa qualitativa? O nome próprio já diz que tem a ver mais com qualidade, né? Por exemplo, você você reúne algumas pessoas, né, da mesma classe social, mesma idade, para você debater sobre um tema. No meio político, por exemplo, para ficar mais fácil exemplificando, né? Sim. Determinado político contrata a Projeta, contrata um instituto de pesquisa, né? E ele quer entender como que funciona, o que as pessoas estão pensando sobre ele, o que estão pensando sobre os adversários, o que estão pensando sobre o momento político atual, para poder criar estratégia de campanha, para poder melhorar o mandato dele, né? Isso é uma pesquisa qualitativa. Que isso é bem importante, né, para aquele candidato, para aquele político. Exatamente. Isso serve para o meio empresarial também, né? Por exemplo, uma empresa, se ela quiser entender um pouquinho mais do seu cliente, por que não convidar o seu cliente para conversar sobre o seu produto, né? Então, é muito importante e Manaus está começando a criar essa identidade de pesquisa que já tem muito no Sul e Sudeste, né? E quando alguém te pergunta, é 100% confiável? É confiável a pesquisa? O que você pode responder? Então, tem um termo na estatística que a gente chama nível de confiança, né? Então, a pesquisa ela pode errar, né? Normalmente, em pesquisa eleitoral, se usa um nível de confiança de 95%. O que significa isso? Se a gente repetir essa pesquisa 100 vezes, em 95 vezes, ela vai dar o resultado correto dentro da margenzinha de erro, né? Aqueles pontos percentuais para mais, para menos, né? Então, se você for feita corretamente, com pesquisadores treinados, com o teu público-alvo bem representado, é 95% de chance de você acertar. E se falou assim, entendeu? Se for feita corretamente, o que é preciso para uma pesquisa ser feita corretamente, ter aí um resultado, né, confiável? Perfeito. Tem um outro termo, né, que é na estatística que é bem usado, que é a amostragem, né? Então, para você fazer uma pesquisa corretamente, a tua amostragem tem que estar correta. O que significa isso? Se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, em Manaus, né? Pesquisa eleitoral, você tem mais de 1 milhão de eleitores aqui. Então, esses eleitores ele tem que estar representado na tua amostra. Por exemplo, se você tem 52% de homens em Manaus, né? Você entra lá no site do TSE, tem todas as estatísticas, né? 52% de homens. Então, na tua amostra tem que ter 52% de homens, entendeu? Mesma coisa de idade, são critérios que a gente usa. Se você tem, por exemplo, os seus eleitores, né, tem 20% de pessoas de 20 a 25 anos. Então, a tua amostra tem que ter 20% de eleitores de 20 a 25 anos. Se você fizer isso corretamente, se o teu entrevistador souber abordar a pessoa corretamente, é muito difícil a pesquisa dar errada. Muito difícil, claro, dentro da margenzinha de erro, né?
Agora, assim, uma dúvida que é até pessoal, não sei se você pode responder, né? Meio secreta. Mas, assim, eu sempre fico me perguntando como que vocês conseguem chegar até a essas pessoas que vão participar da pesquisa? Tem um critério? Como é que funciona? Isso. Para a pesquisa ser validada, ela tem que ser aleatória, as pessoas têm que ser aleatórias. Só que a gente segue algumas regrinhas, algumas claro, que a gente precisa, chama de... né, exatamente, não pode ser você entrevistar, por exemplo, 2 pessoas da mesma família. Porque normalmente pessoas da mesma família, claro que nem sempre, mas pessoas da mesma família às vezes têm a mesma opinião, né? Então a gente tem alguns critérios. Okay. Quais são esses critérios que a Projeta usa, né? Porque você pode variar de instituto para instituto. A Projeta usa idade, né? Que é aquilo que eu te falei de representatividade. Se tem tantos por cento na tua população, que no caso eleitores de Manaus, que a gente está dando um exemplo, né? Se tem 20%, a gente na nossa amostra vai ter 20% de pessoas daquela idade. Então, o nosso critério é idade, sexo, né, gênero, né, e fator econômico, a renda da pessoa. Né? Então, se você tem tantos por cento de pessoas que recebem até 2 salários mínimos, a tua amostra tem que estar representada dessa forma, entendeu? Então, se você seguir essas linhas, a pesquisa é E como que o Instituto busca essas pessoas? A gente faz por casa, são metodologias, né? Sim. A nossa é por casa, a gente sorteia, a gente faz por setor censitário, né? O que é um setor censitário? Usa o censo. O censo, Sim. Exatamente. Por isso, trazendo um pouquinho para o tema atual, por isso que é importante para a pesquisa eleitoral, para as pessoas, o censo ser realizado, né? Ter um censo atualizado, né? Nós estamos aí, o Brasil, 11 anos sem atualizar censo, o censo. Né? Por isso que a gente às vezes tenta adaptar algumas coisas, porque o nosso censo está muito defasado, é de 2010. Né? Querendo ou não, isso vai influenciar no resultado das pesquisas. Então, a gente sorteia esses setores censitários e, dentro dos setores, os nossos entrevistadores vão lá e sorteiam casas. E isso a gente faz seguindo alguns critérios. Por exemplo, que a gente define de acordo com o tamanho ali do setor censitário. Se a gente tem muitas casas, a gente faz a cada... Entrevista uma pessoa, pula 5 casas, entrevista outra pessoa. Sempre seguindo aquelas cotinhas de renda, sexo e idade. Não pode fugir disso. E com a pandemia, como que ficou essa situação das pesquisas? O que a pandemia impactou para realizar essas pesquisas? O grande problema é que a gente não pôde mais ir para campo, né? Então a gente está... Existem algumas pessoas que criticam, eu também não sou muito fã, mas a gente está usando a pesquisa por telefone, né? A gente liga para as pessoas, né? A gente tem um banco de dados de pesquisas que a gente já fez muito aqui em Manaus, né? Em outros lugares também. Então, a gente tem um banco de dados com número de telefones e a gente liga para essas pessoas para fazer entrevista por telefone. Tem as suas peculiaridades porque você não está enxergando a pessoa, né? Você não está vendo, você não consegue, talvez, tirar dela todas as informações, né? Então, mas é o critério mais usado. Por internet, algumas pessoas fazem pesquisa por internet, mas é quase sempre sem credibilidade estatística nenhuma, é mais enquete, né? E qual seria a diferença, né? Porque eu fiquei me perguntando também, qual que é a diferença da enquete para a pesquisa? Para a pesquisa, né? A pesquisa em si, ela tem uma validação estatística, ela tem nível de confiança, ela tem margem de erro, ela tem tamanho de amostra. Enquete não. Enquete você responde quem quer. Você coloca num site, por exemplo, um exemplo claro que eu já vi de pesquisa que tentaram validar a enquete, tentaram fazer enquete como se fosse uma pesquisa eleitoral, né? Nossa! Por exemplo, você faz uma enquete numa página, sei lá, pró-Bolsonaro, por exemplo. Então você vai ter 95% de pessoas que apoiam o Bolsonaro. Isso é uma enquete, né? A enquete responde quem quer. Entendeu? Então, essa é a diferença. Então, acreditem sempre em pesquisa eleitoral e em ano eleitoral em pesquisas que tenham um número de registro no site do TSE. Qualquer outro tipo de pesquisa não tem validação. E nós estamos aí numa onda de enquetes, né, nas redes sociais. As pessoas, elas gostam pelo visto, né? E o amazonense, ele gosta muito de participar, assim, né? Assim, trazendo um pouquinho para a pesquisa... Né? Talvez mudando um pouquinho o foco da sua pergunta, mas vários pesquisadores mesmo, até minha época quando eu era pesquisador mesmo, 10 anos atrás, o amazonense ele gosta de te receber na casa, né? Eu lembro alguns bairros tradicionais aqui, Morro da Liberdade, Cachoeirinha, as pessoas te recebiam dentro da casa para entrevistar, te dava café, bolo. Nossa! Né? O amazonense ele é muito assim, acolhedor. Né? E no interior, isso é verdade. No interior mais ainda.
O interior é impressionante. A gente tem pesquisadores que brigam para ir para o interior, porque eles são muito bem recebidos, né? Muito bem recebidos, é muito legal. Então, o Instituto, ele acolhe aí todos os municípios do Amazonas? Ele trabalha com todos os municípios? A gente já trabalhou dos 60, são 62 que tem, né? Isso. A gente já trabalhou em 59 municípios. Nossa, aqui. Já alcançou. Porque tem, bastante, né? Porque tem muito político que gosta de avaliar mandato, né? Avaliar como é que as pessoas estão vendo a gestão dele, por exemplo, né? Uhum. Então a gente já viajou tanto aqui como fora também. A gente fez pesquisa em Minas, em São Paulo, né? Mas o nosso forte é o Amazonas. E quem pode pedir uma pesquisa? Quem pode chegar com o Instituto, olha, eu estou precisando de uma pesquisa assim, assim, assado? Sim. Você diz no foco eleitoral, por exemplo? Sim. Qualquer pessoa. A gente recebe muito pedido, não só de político, a gente recebe de empresário também. Por exemplo, um empresário, um cara quer investir em determinado político, não. Que tem muito isso, né? De investimento pré-campanha, né? É verdade. Então, o cara, ele quer saber quem que está bem, quem que está em primeiro e segundo para ele investir. Saber aonde ele pode colocar investir ali. O dinheiro dele ali. E existe alguma lei para as pesquisas que ampara, que dá um crédito? O que tem é o site do TSE. Ano eleitoral, você não pode fazer pesquisa se você não registrar. Você não pode divulgar, na verdade, sem registrar no TSE, sem ter o número de registro do TSE. Até né? por conta das fake news que nós estamos aí. Como que o Instituto consegue trabalhar em meio a tudo isso, a né? tudo isso. A gente já teve que dar muitas notas explicativas, desmentindo, né? A gente tem, às vezes, a gente pede espaço em jornal, alguma coisa assim, para poder desmentir, porque às vezes colocam a logo da nossa empresa como se a gente tivesse feito pesquisa e os dados totalmente manipulados, né? Assim, colocando determinado candidato em terceiro, colocando em primeiro, por exemplo, né? Você falou sobre a credibilidade. Tem como a gente calcular a margem de erro de uma pesquisa? Tem, ela é calculada, só que ela tem alguns fatores, né? A margem de erro está totalmente ligada ao tamanho da amostra. E o tamanho da amostra está totalmente ligado ao investimento, ao dinheiro, né? Então, quanto mais entrevistas você fizer, menor vai ser a tua margem de erro, entendeu? Só que depende muito de custo, né? Quanto que o cliente quer investir, por exemplo, né? Então, quem pede a pesquisa que diz quanto que ele quer. Quanto que ele quer. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa aqui em Manaus, que é um número muito comum de se pedirem, é uma pesquisa com 1.000 entrevistas aqui em Manaus. E a margem de erro é de 3,1. Então, 3,1 para mais e 3,1 para menos. É ok, vamos dizer assim. É razoável, né? Talvez próximo de uma eleição, você diminui um pouquinho para 2 a margem de erro. Aí você tem que dobrar o número de entrevistas. Acho que é 2.000 e pouco, se eu não me engano, para chegar a 2,1 de margem de erro. Entendeu? Então está totalmente atrelado à parte financeira, quanto que o cliente quer gastar, quantas pessoas ele quer que sejam entrevistadas. Olha, né? Que legal. Vamos fazer um rápido intervalo, mas no próximo bloco a gente começa a conversar mais sobre eleições, sobre pesquisas eleitorais. Não sai daí, é rapidinho. Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band. Estamos conversando sobre pesquisas, mais exatamente pesquisas eleitorais. Estou aqui com o Marcel Valim, ele que é diretor do Instituto Projeta. E olha só, nós estamos falando sobre pesquisa eleitoral, pesquisa política, né? Às vezes acontece do resultado das eleições elas serem diferentes ali das pesquisas. Por que acontece isso? Assim, quando o Instituto tem credibilidade, né, que a maioria dos institutos tem credibilidade, fazem um trabalho correto, né, então varia muito de metodologia, né, e varia muito do cenário, porque uma pesquisa, ela retrata um momento, né. Então, por exemplo, se determinado instituto fez uma pesquisa, sei lá, no dia 2 e no dia 3, e outro instituto fez a pesquisa no dia 4 e no dia 5, mas todos divulgaram no mesmo dia, o retrato é diferente, né, o resultado pode variar um pouquinho. Né? Então isso, e aliado à metodologia que varia mesmo, cada instituto utiliza a sua, pode alterar. Mas o correto, quando você tem um comparativo com o resultado final, é todos ficarem dentro da margem de erro. Né? Vocês variando um pontinho para lá, um pontinho para cá, mas o ideal, isso 95% das vezes, né, que a gente conversou, o ideal é acertarem nessa margem com essa variaçãozinha pequenininha mesmo, entendeu? Entendi. Agora vamos falar sobre o Instituto Projeta. São 6 anos de história. Como surgiu? Ela surgiu dentro da universidade.
né? Nós éramos em 4 amigos, na época formandos ainda na Universidade Federal do Amazonas, né? Na UFAM, todos estatísticos. E a gente percebeu que tinha uma abertura para esse mercado de pesquisa aqui, né? Você tinha algumas 2 ou 3 empresas consolidadas, mas para Manaus, uma capital, é muito pouco, né? Então a gente teve essa ideia de criar, né, um instituto de pesquisa que foi amadurecendo aos pouquinhos, né? Antes eram 4 sócios, agora só tem 2, né? Que sou eu e o Charles, que é meu sócio. E a gente viu que tinha essa abertura, né? Então claro que a gente contou com muita ajuda, com parceiros, que o início realmente é sempre uma parte difícil de qualquer empreendedor, né? Ainda mais aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, ela está em ascensão desde que começou. São 6 anos que a gente, cada dia, está com mais visibilidade e nossa ideia já estamos começando, mas é ter uma visibilidade nacional. Justamente essa seria a minha próxima pergunta. Por enquanto, só o Amazonas? Só dentro do Amazonas? Nossos principais clientes são aqui, né? Nossas principais pesquisas. Mas a gente já fez trabalho em Minas, né? A gente já trabalhou com 2 prefeitos em Minas Gerais. Já fizemos trabalho em São Paulo também, de avaliação de mandato, de intenção de voto. E estamos tentando já expandir isso, expandir a Projeta para esses 2 mercados, né? Fortalecer e expandir para outros estados também. Né? Já fizemos no Pará também. Olha, né? E qual a diferença de trabalhar com os manauaras? Eu acho que mais o amazonense é mais acolhedor, né? Por exemplo, se a gente faz uma pesquisa em São Paulo, como a vida também é um pouquinho mais agitada em São Paulo, então o cara, você vai respondendo, caminhando junto com a pessoa, né? Não te dá muita bola. Não dá muita bola, o questionário normalmente tem que ser um pouquinho menor, né? Porque a pessoa está um pouquinho mais corrida, né? É difícil, às vezes, você achar a pessoa em casa, né? Então, a gente muda um pouquinho a nossa forma de pesquisar, a gente aborda as pessoas na rua, né? É aquela questão de metodologia que a gente varia um pouquinho. Cada instituto, né? Exatamente. E a gente tem que adaptar para pesquisas e para regiões também, né? Cada região tem a sua... Tem que personalizar. Cada Nem região... sempre uma coisa funciona para um estado, Exatamente. Cada região tem a sua particularidade, né? Então, o nosso objetivo é se adaptando a essas particularidades e fazer pesquisa no Brasil todo. Que legal. Agora sim, só para explicar melhor, para a gente poder entender melhor, muita gente tem dúvidas de como funciona em prática uma pesquisa eleitoral. Sim. Explica assim para a gente como funciona essa pesquisa eleitoral. Beleza. Eu vou tentar explicar de uma forma bem informal mesmo, porque é gostoso de entender, né? Eu entender todo mundo, Perfeito. Né? Uma pesquisa, ela se baseia em 3 fatores principais, né? Que é a amostra, o nível de confiança e a margem de erro, né? Uma amostra... O que ela é uma amostra? Ela é um subgrupo da tua população. Por exemplo, se a tua população são os eleitores de Manaus, no caso, né? A tua amostra são pessoas que representam essa população, né? Tem aquela coisinha, né, que eu te expliquei de percentual de pessoas, de idade que a gente usa, né? Então, isso é a amostra. Você definiu tua amostra... passa para a margem de erro, né? A margem de erro está totalmente interligada à amostra, né? Então, amostra, margem de erro, você definiu a tua margem de erro, você definiu quanto que você pode investir, você define o teu nível de confiança, né? Normalmente é padronizado, 95% que as pessoas usam, que é aquele negocinho que eu te expliquei, 95%, se for feito 100 vezes, 95% das vezes. E a gente utiliza um método que é o face-to-face, que a gente chama, né? Que são pesquisas face a face, são pesquisas com entrevista direta, presenciais, né? Olho no olho. Exatamente. A gente sorteia essas pessoas dentro, né, daquela metodologia que eu te falei de setor censitário e a gente aborda as pessoas, a gente explica a importância de uma pesquisa eleitoral, né? Porque se tem pessoas que não gostam de responder, que têm medo de serem expostas, né? De golpes também, nós estamos vivendo aí Exatamente. Aí a gente aborda, a gente não pede nome, não pede documento, a única coisa que a gente pede é o telefone, mas é para uma validação, por exemplo, que a gente quer conferir se realmente foi feito direitinho, né? Então, a gente pega lá das 1000 entrevistas, a gente sorteia 200 e telefona para ver se foi feito tudo corretamente, né? Então, acho que esses são os passos principais de uma pesquisa, né? Abordagem importante, amostragem, definir margem de erro, definir nível de confiança,
você ter os teus pesquisadores totalmente alinhados e entendendo o teu questionário, né? Porque isso, se o teu pesquisador não souber abordar a pessoa e não souber interpretar a pergunta, você não consegue passar para a pessoa, você não consegue tirar da pessoa a informação. E aí vai impactar no resultado final da pesquisa. É o que a gente chama de viés, né, de pesquisa, né? Que aí isso é um viés humano, né? Seria um erro humano. Né? Agora, você disse para mim que qualquer pessoa pode pedir uma pesquisa, mas quem geralmente chega no Instituto para pedir uma pesquisa? Qual que é o seu principal cliente? Hoje são políticos, são nossos principais clientes, políticos e empresários. Empresários. Né? A gente já fez alguns trabalhos para o mundo corporativo também, né? Para algumas empresas que querem entender o seu produto, para meios de comunicação também. A gente já fez pesquisa para a Jovem Pan, a gente já fez para algumas, desculpa falar nome, a gente já fez pesquisa para alguns meios de comunicação que querem entender o perfil do seu cliente. Né? Eles querem entender o perfil do seu ouvinte, o perfil do seu telespectador, no meio de comunicação, para a pessoa criar um programa, criar estratégias para atender aquele público. Né? E muda o método da questão da pesquisa política para pesquisa para empresas? Não, o método em si não muda. Assim, a gente muda a base de dados que a gente vai usar. Por exemplo, numa pesquisa eleitoral, a gente usa dados do TSE, que são o número de eleitores, né? Sim. São a base de eleitores. Para uma pesquisa, para um empresário, por exemplo, sei lá, determinada empresa, a gente vai entrevistar pessoas, a gente tem um questionário filtro para entrevistar pessoas que conheçam aquele produto. Né? Se for objetivo entender o que as pessoas pensam do produto, então a pessoa tem que conhecer o produto. Então, cada pesquisa é de acordo com o objetivo do cliente. Né? Se ele quer que as pessoas descubram sobre o produto ou que façam comparativos de produtos, então ele vai entrevistar pessoas que conheçam todos os produtos e os adversários daqueles produtos, né? Os concorrentes daquele produto. Né? Então, cada abordagem, cada metodologia é de acordo com o objetivo que o cliente pede para a gente. Entendi. Né? Agora são 6 anos, né, de Instituto Projeta. Isso. O que mudou, na sua visão, no cenário de pesquisas desde o início? Há 6 anos atrás, você pode dizer, olha, há 6 anos atrás era assim. Hoje, 2021, com a pandemia, o cenário mudou, está de tal forma. A pandemia é o principal, né? Claro. Mas o que mudou muito para a gente, no começo, quando a gente fazia, 2014, já 2015... a gente não tinha muito problema de fake news, né? A gente não tinha que dar muita explicação sobre pesquisa, a gente não tinha que toda hora estar sempre validando o trabalho, explicando o que está correto, né? A gente não tinha tanto esse problema. Vocês sentem isso, então? Muito. Então, as pessoas estão mais desconfiadas, vamos dizer assim. A fake news, ela trabalha tudo. Né? Você pega alguma pessoa, um político adversário que está mal na pesquisa, ele manipula, ele pega uma pessoa que entenda sei lá, de algum programinha que mude os dados, ele muda ali o relatório. E aí, então a gente tem que vir explicar o que está acontecendo. Por isso que é importante as pessoas saberem que todos os resultados, o resultado de pesquisas validadas estão no site do TSE. Se tem alguma dúvida, entra no site do TSE que você vai ver se a pesquisa foi feita corretamente. Aí tem metodologia, número de pessoas entrevistadas, onde a pesquisa foi feita, né? Tudo no site do TSE. E quais as expectativas? Nós estamos aí chegando em 2022, o ano, né? Eleições, está um vapor aí a questão das pesquisas. Já está começando, né? A gente tem alguns políticos que já conseguem se antecipar e já conseguem ir estudando o cenário desde já, né? Isso é importante? Muito importante. Essa pesquisa antecipada? Muito importante. Se a gente pega, por exemplo, um candidato a Senado, por exemplo, né? Ele precisa entender como que ele está em determinado município, né? Então, ele fazendo isso desde cedo, ele entendendo quais são os problemas daquele município, por exemplo, quais os problemas que as pessoas veem na imagem dele, por exemplo, ele pode trabalhar isso com 1 ano e meio de antecedência. Né? Claro que isso envolve um custo, né? Envolve se o político acha que isso é importante, né? A gente sabe que é importante, né? A gente sabe que é muito importante. Mas depende, tem políticos que fazem, que já começam a fazer esse trabalho desde já, por exemplo, que eu sei que políticos assim, eles têm uma chance muito maior de se reeleger. Porque ele consegue identificar o problema e consegue atuar com 1 ano e meio de antecedência, né? Isso é muito bom. Um trabalho muito importante, então. E para finalizar, como que a gente encontra o Instituto?
A gente tem as nossas redes sociais, que é o Instagram Projeta Pesquisas, né? E tem nosso site também, projetapesquisas.com.br. Show de bola. Tá, Marcel Valim, estatístico e diretor do Instituto Projeta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Obrigada, Kelly. Sempre que vocês me convidarem vai ser um prazer e muito obrigado pelo bate-papo super agradável. Ah, legal. Então é isso, Amazonas Acontece fica por aqui. Para você um ótimo final de semana. Sábado que vem tem mais. Tchau.